René Descartes, o grande filósofo, ele disse: penso, logo existo. E nós poderíamos dizer que, além de pensar, nós também temos emoções. Nós sentimos, temos tristezas, temos raiva, a irritação, que é um subproduto da raiva, temos medos, temos amor, sentimos alegria. É isso só comigo ou é com vocês também? Alguém aqui já sentiu tristeza, por exemplo? Levanta o dedo. É difícil nós não termos sentido tristeza em nossas existências. Mas essas emoções básicas dos seres humanos, a alegria, o amor, o medo, a raiva, a tristeza, elas são muito úteis. Elas têm uma contrapartida muito importante para a nossa vida. Por exemplo, a tristeza. A tristeza, ela tem uma razão de ser. Quando alguma coisa não vai bem, quando nós temos alguma frustração, quando nós não conseguimos alcançar algo, quando alguém desencarna, alguém que nós amamos, enfim, perdemos o emprego, é natural e legítimo nós sentirmos tristeza. E a tristeza, ela faz com que nós retornemos para nós mesmos, façamos um movimento de reflexão e temos até vontade de não sair de casa. É só comigo ou é com vocês também? Vocês que nos assistem pela TV Nova Luz, vocês já sentiram tristeza também? Com certeza que já. Então, nós precisamos legitimar essas emoções. A tristeza, ela é importante na nossa vida. Se nós fingimos que ela não existe, depois ela vem à tona, porque a energia está lá dentro. E ela pode vir à tona através até de uma doença. Nós temos um companheiro que, certa feita, ele acidentou-se e ele tinha preparado a vida inteira dele para ser um neurocirurgião, fez um pós-graduação nos Estados Unidos e, quando estava de regresso, na mudança, ele foi ajeitar que estava caindo e o vidro rompeu os ligamentos e ele se viu impossibilitado de continuar com a carreira para a qual ele havia se preparado mais de 10 anos. E então uma companheira que o foi visitar, e era psicóloga, ele estava rindo. Isso daí, a minha vida mudou, mas está tudo bem. E ela disse: você tem que legitimar essa dor, porque se você não legitimar de um jeito, a dor vai vir de outra forma. E realmente, depois ele teve um problema de saúde e nós percebemos foi que ele não quis colocar para fora a tristeza natural daquele momento. Então, as emoções que nós sentimos, nós precisamos legitimá-las. Elas, quando têm uma razão de ser, é preciso que nós as identifiquemos e deixemos-las no seu curso. No entanto, se no caso da tristeza nós percebemos que estamos 2, 3 semanas naquela crise cada vez pior, nós precisaremos buscar um apoio médico, um apoio terapêutico. Na nossa casa espírita, nas casas espíritas, nós encontramos apoio espiritual também. Nós recebemos um passe, nós temos a água fluidificada. Na nossa casa, as leituras do Evangelho, as orações, momentos como esse, nos quais nós refletimos sobre assuntos importantíssimos para a nossa vida. Tudo isso vai nos auxiliando a trabalhar essas emoções quando elas surgem. Mas acontece que muitas vezes nós sentimos tristezas sem uma razão de ser. Já aconteceu isso com vocês? No Evangelho há uma passagem, e há no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem que trata da melancolia, na qual nos é explicado que muitas vezes nós sentimos aquela ausência, aquela saudade do mundo espiritual. E aí sentimos aquela melancolia interna, que há uma justificativa. Mas muitas vezes nós sentimos tristezas provindas de influências espirituais. Quando aquela tristeza não sai de nós, mesmo com as orações, quando nós procuramos
buscar uma razão e não vemos, aí nós precisamos dar uma parada e raciocinarmos, porque Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos: os espíritos influenciam a nossa vida? E a resposta foi: as mais das vezes são eles que vos dirigem. Então, as influências espirituais existem e nós precisamos estar em alerta para identificarmos se realmente é uma influência espiritual. E aí, procurarmos os tratamentos que as casas espíritas podem oferecer, procurarmos as orações, os passes. No mundo que nós estamos vivendo atualmente, é muito natural nós sentirmos isso, porque são múltiplos os desafios e a espiritualidade inferior, infelizmente, pulula nesse mundo, né? A espiritualidade que ainda é ignorante das razões da vida, que na realidade são companheiros, são pessoas que desencarnam, mas que viveram uma vida pautada tão somente nas questões materiais. Então, ao desencarnar, eles não se desligam das preocupações da matéria e se sentem infelizes por não estarem num corpo físico, se sentem infelizes por não estarem mais vivendo um tipo de vida que era o único que eles achavam que existia. Então, essas entidades ficam frustradas e muitas vezes acabam nos acompanhando nos nossos quefazeres da existência, transmitindo a nós energias que lhes são próprias. Daí a importância de nós estarmos com frequência orando, porque a oração é o maior dispositivo para nós nos libertarmos das influências perturbadoras. Kardec nos fala isso e nos remete a esse estudo no Livro dos Médiuns e em outras obras da codificação. Então, essa parada para entrar em contato com a espiritualidade superior, para se banhar em Deus, que é o Criador de todas as coisas, a inteligência suprema, a causa primeira de tudo que existe. No dizer de Leon Denis, Deus é a alma do universo, nos ama como uma mãe carinhosa. É essa energia criadora, bondosa, que nos acompanha no nosso processo evolutivo. Deus nos ama. Então, quando nós paramos um pouco para mergulharmos nele, nós recebemos as vibrações de cura, as vibrações de bom ânimo, as vibrações que nos impulsionam a uma mudança de rumos. Porque, meus irmãos, muitas vezes nós sentimos tristezas porque estamos habituados a uma espécie de sofrimento. Nós criamos um padrão de lógica que nos coloca para baixo. E muitas vezes nós não nos damos conta de que estamos sendo guiados por esse tipo de padrão perturbador. É muito difícil nós nos olharmos por dentro. Por isso nós precisamos parar para pensar: esse pensamento que está me vindo, ele vai me conduzir ao bem-estar, ao equilíbrio? Por que esse pensamento está me buscando sempre, sem uma razão de ser? Então, quando nós paramos para refletir, treinando a metacognição, ou seja, se perceber, nós começamos a melhorar. Nós começamos a romper aos poucos com padrões que muitas vezes nós não nos damos conta que temos. Bem, já discorremos bastante sobre a tristeza. Não quero ninguém triste aqui não, viu? A gente fala sobre a tristeza para identificar, para nós darmos a volta por cima, porque Deus não nos criou para a infelicidade, não. Deus não nos criou para o sofrimento. Deus não gosta de nos ver sofrer. Há dois tipos de situações. Dor e sofrimento não são a mesma coisa. Dor está ligada a uma questão fisiológica.
está ligada ao corpo. Mas eu posso, em virtude da questão do corpo, a questão de uma dor, ou eu posso, em virtude de uma situação emocional, uma dificuldade, uma frustração, criar um sofrimento muito grande para mim. O sofrimento tem mais a ver com o lado emocional. Então, nós precisamos parar para pensar o seguinte, olha, pode ser que eu esteja vivenciando uma situação difícil, uma situação de dor física, uma situação desafiadora, mas eu não vou mais mergulhar na tristeza. Uma certa feita, eu estava conversando e vira e mexe eu me lembro dessa situação. Estava dando uma aula e nós falávamos com professores, nós falávamos sobre a questão de nós sabermos identificar as emoções perturbadoras em nós para auxiliarmos as crianças quando elas estiverem sentindo isso, para elas poderem identificar também. E aí eu perguntei, e vocês, o que fazem quando estão sentindo tristeza? Aí uma falou, olha só, quando eu me sinto triste, eu me tranco no quarto e começo a ouvir Valdir Soriano. Então, isso é um quase suicídio. Valdir Soriano tem músicas boas também. E talvez não seja da época de vocês. Mas ele tinha umas músicas de fossa terríveis. Porque nós buscamos, geralmente, aquilo que está em sintonia com a emoção que nós estamos sentindo. Então, é comum nós termos aquele desejo de ficar assistindo filmes tristes quando nós estamos tristes, músicas tristes quando nós estamos tristes, mas nós precisamos fazer o oposto. Se nós identificarmos que não estamos bem, nós precisamos buscar algo que nos traga um lenitivo. Se nós temos um filho ou uma filha querida que está passando por momentos de tristeza, a gente vai dizer para ela assim, olha, vai se recolher e ficar ouvindo música bem triste? Vocês fariam isso? Não. Então, nós não podemos nos tratar mal. Nós temos que cuidar de nós como nós cuidamos de um filho muito querido. Jesus nos recomendou isso, que nós amássemos ao próximo, o próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos nos cuidar. Amar não é tão somente aquele sentimento. Amar, ele tem a ver com cuidar. Então eu posso cuidar de mim, eu devo cuidar do meu corpo, eu devo cuidar da minha mente, eu devo cuidar das minhas emoções e dos meus pensamentos. Se eu percebo que eu estou com pensamentos que me conduzem a um caminho desequilibrado, eu tenho que acender o sinal amarelo e começar a buscar novos padrões de pensamentos. Como eu busco novos padrões de pensamento, Yasmin? Através de boas leituras, buscar um bom livro, buscando um bom filme, buscando uma boa música. Nós não selecionamos a comida que nós ingerimos. Ninguém vai querer comer comida estragada, mas existem muitas coisas estragadas na vida que podem nos conduzir a sensações e a doenças mentais e emocionais. Então, eu preciso joeirar aquilo que eu vou assistir, aquilo que eu vou ler, aquilo que eu vou ouvir. Nós que nos encontramos aqui, já realmente sentimos essa necessidade de buscar o melhor. Já estamos num patamar de maturidade emocional e que nos faz buscar aquilo que nós já sabemos vai nos auxiliar nos desafios da vida. Mas nós não temos apenas como emoções primárias, nós não temos apenas a tristeza. Nós temos também uma que vira e mexe, nos persegue. Olha só, a tristeza, ela tira a nossa energia. Ela faz com que a gente vá para a cama e muitas vezes fiquemos até doentes. Vocês já sentiram isso? Uma baixa de energia quando se está triste, que você até pega 2 dias depois uma gripe, ou tem vontade de se recolher e não quer sair? Essa é um sinal da tristeza e nós temos que dar a volta por cima. Mas é natural a gente ficar uns diazinhos mergulhados na avaliação do que nos conduziu a esse processo de tristeza. Mas nós temos a raiva, por exemplo. Alguém já sentiu raiva aqui? Levanta o dedo quem já sentiu raiva. Olha. Por quê? Porque a raiva é própria do ser humano.
É natural a raiva, inclusive o subproduto dela, que é a irritação, que nós sentimos no nosso dia a dia. E a raiva é a mais sedutora das emoções, porque enquanto a tristeza, ela nos leva para um estado de abatimento, de vontade de ficar na cama e não levantar, a raiva, ao contrário, ela ativa um gatilho biológico que faz com que o nosso organismo produza adrenalina e outros tipos de elementos bioquímicos que nos propiciam a fuga ou a luta. Porque quando nós estamos com raiva, o que vem à tona é a vontade de lutar, ou então, quando o pano de fundo da raiva é o medo, e isso acontece frequentemente, a gente ficar com raiva porque sentiu-se ameaçado de alguma maneira, a gente tem vontade ou precisa fugir. Então, há um gatilho biológico que nos prepara para essas duas situações. Daí nós nos sentirmos com uma energia muito grande. Quem já se sentiu grande quando estava com uma crise de raiva, levanta o dedo. É verdade? Então, a gente tem vontade de brigar, a gente tem vontade de falar alto, a gente tem vontade de, enfim, ir para cima do outro. Antigamente, nós desembainhávamos a espada e colocávamos ela na glote e até arrancávamos a cabeça das pessoas. Mas, hoje em dia, com a maturidade do senso moral, com a doutrina dos espíritos, nós já somos convidados a ter um outro tipo de comportamento, um comportamento mais adequado. E aí, como ter esse comportamento? Os estudiosos do comportamento humano dizem que existem 3 tipos de pessoas. Aquelas que são resignadas, que acham que não tem jeito, se eu estou mergulhada na raiva, eu tenho mesmo que fazer o que eu quiser, porque não tem jeito de eu segurar. Outras dizem que não, que há aquelas pessoas que são mergulhadas, acham que nem se dão conta, melhor dizendo, que estão com raiva. Elas vão vivendo a vida. Se estão tristes, choram tudo, se estão com raiva, mergulham na raiva e não se dão conta nem das emoções. Elas vão vivendo. Agora, existem aquelas que são autoconscientes. E esse padrão de autoconsciência é que é a forma de nós eliminarmos o nosso jeito equivocado de ser. Porque se nós já temos grandes conquistas, e é verdadeiro, meus irmãos, nós temos muitas conquistas boas, mas nós temos alguns padrões comportamentais que certamente nós precisamos identificar para mudá-los. E nós só vamos alterar os padrões se nós começarmos a raciocinar. E os estudiosos dizem que se você identificar que está com raiva, no momento que ela brota, você cria para si mesmo a liberdade de dizer: eu posso agir de forma diferente. Eu posso sair fora dessa situação e deixar-me acalmar. Eu posso não conversar agora e deixar para conversar quando eu estiver mais lúcido ou mais lúcida. Quantas vezes você já falou uma série de coisas e depois se arrependeu no momento de raiva? Com vocês é a mesma coisa ou foi só comigo? Não é? E vocês já viram uma coisa engraçada? 2 pessoas discutindo ao mesmo tempo? Ninguém está ouvindo o que o outro diz. Estão só colocando para fora. Não é isso mesmo? Então, nós precisamos, antes de mais nada, identificar a emoção quando ela brota e colocar o rótulo, não no outro, na emoção. O que eu estou sentindo agora é raiva. O que eu estou sentindo agora é medo. O que eu estou sentindo agora é tristeza. Quando a gente consegue identificar, nós tomamos as rédeas da nossa existência. Passamos a ser pessoas autoconscientes. E no nosso processo evolutivo, este é o primeiro passo para a felicidade. É nós termos a autoconsciência das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Então, dizem-nos os estudiosos que quando nós perseguirmos uma outra lógica, nós não ficamos mais com raiva. Por exemplo, se eu estou no trânsito
e alguém, eu estou dirigindo, e alguém me corta, eu sinto raiva, porque é um pano de fundo do medo. Poderia ter acontecido um desastre. Não é verdade? A gente não sente? Eu posso, naquele momento, dizer, mas que droga, que irresponsável, que isso, que aquilo, e dizer vários palavrões. Eu tenho essa possibilidade. Mas eu posso dizer, meu Deus do céu, para uma pessoa fazer isso no trânsito, ela não está bem da cabeça. Deus te acompanhe, vai na paz do Senhor. Um amigo espiritual, certa feita, numa reunião, disse, olha, quando acontecer um incidente, imagina que você está dando uma flor ou um buquê para a pessoa. Aí um companheiro disse, eu vou dar um buquê mesmo, mas batendo na cabeça com o buquê. Mas nós precisamos dar uma paradinha para pensar que nós, com certeza, muitas vezes buscamos uma linha de raciocínio que mais vai nos irritar e que não vai nos auxiliar a nós mantermos o nosso equilíbrio. Então, é melhor pensar a realidade de que, se a pessoa está cometendo um equívoco, se a pessoa está tendo uma atitude imatura, ignorante ou agressiva, por trás daquela atitude existe uma pessoa que não está bem. Porque se estivesse bem, não estaria fazendo o que está fazendo. Então, nós podemos tomar um outro caminho. Ao invés de termos aquela vontade de agredir, a vontade de retalhar, de transformarmos a pessoa num inimigo, nós podemos observar que ela, em realidade, é uma pessoa frágil. Nós podemos colocar limites. Nós podemos até dizer, não, a partir de agora o meu relacionamento com você vai ser diferente. Mas nós não podemos agasalhar a raiva, ficarmos remoendo com ressentimentos aquela situação que aconteceu. O que é ressentimento? É você sentir e ressentir a mesma emoção como se aquela situação tivesse acontecido hoje, no momento presente, quando muitas vezes a situação está perdida no tempo. E a gente traz, agasalha aquela energia negativa dentro de nós. Falou-nos Jesus que o que macula o homem não é o que entra pela boca. Quando, certa feita, ele estava sendo criticado porque os apóstolos, os discípulos, comiam sem lavar as mãos. E como o mestre aproveitava todas as circunstâncias para nos trazer ensinamentos, ele, de forma filosófica, redarguiu. Olha, mas o que macula o homem não é o que entra pela boca, é o que sai dela. Então, nós podemos avaliar isso, meus irmãos, da seguinte maneira. O que, em realidade, nos faz infelizes, o que nos tira a paz, não é o que os outros nos fazem, mas é como nós reagimos àquela situação. Então, geralmente, nós colocamos a culpa da nossa irritação, a culpa da nossa infelicidade, da nossa tristeza no outro. Nós fazemos essa transferência. Quando isso, em psicologia, há muitos estudos a respeito disso, dessa questão da transferência. Nós, em realidade, quando sofremos, é uma forma de nós reagirmos àquelas circunstâncias. Então, o outro, ele passa a ser um mero catalisador de determinadas experiências que nós precisamos passar em virtude das nossas escolhas do pretérito. Então, em virtude do nosso passado, nós atraímos circunstâncias e muitas vezes elas se repetem na nossa vida até que nós possamos dar a elas uma nova resposta, uma resposta mais criativa e mais feliz. Isso já aconteceu muito na minha vida, não sei se já aconteceu com vocês, das mesmas circunstâncias se repetirem ao longo do tempo. Já aconteceu isso com vocês? Da gente até dizer, meu Deus, por que esse tipo de pessoa me persegue nos relacionamentos? Por que tais ou quais situações se repetem na minha vida?
Já aconteceu isso com vocês? Não é interessante isso? Existe, inclusive, um estudo na área da criminologia sobre vitimologia. Porque tem determinadas pessoas que são vítimas de crimes ao longo da vida dos mesmos crimes. Até se mudam de lugar e aquelas circunstâncias novamente acontecem com elas. Isso só pode ter como razão uma questão do passado, que ela acaba atraindo porque precisa eleger uma nova resposta. Então, meus irmãos, nós trazemos um passado. Quando nós nascemos, nós não somos uma folha em branco. Nós temos 3 níveis de ser. Nós trazemos informações de experiências que ficam em uma espécie de inconsciente em nós, de vidas passadas. Então, nós temos o inconsciente de vidas passadas. Quando falamos de inconsciente, nós não falamos de um lugar, nós falamos de uma linguagem, de informações que jazem em nós, mas que nós não temos um acesso imediato. O que está na nossa consciência, que é como se fosse uma cabecinha de alfinete num oceano Atlântico, é o que nós podemos acessar de imediato. E temos aquele inconsciente dessa vida, de coisas que estão armazenadas, de lembranças, desde que nós estávamos no útero materno. Se nós fizermos uma hipnose, nós podemos fazer com que uma pessoa de 50 anos se lembre quando ela estava no útero, e ela vai falar até das emoções que a mãe sentiu, de com quem ela estava falando em determinadas circunstâncias, porque o bebê, ele capta toda a realidade que está à sua volta. E tudo está no nosso registro. Tudo que nós passamos até o momento atual, nessa vida, está nos nossos registros. Se nós, as ruas que nós passamos, aquilo que nós comemos no dia 3 de agosto de 1984, o paladar, a temperatura, as cores, o aroma, tudo está no nosso registro. Olha que aparelho fantástico é a nossa memória, é o nosso corpo, o nosso cérebro físico e também o perispiritual. Então, meus irmãos, nós temos esses registros. Temos todo esse material em nós. E muitas vezes nós reagimos de determinadas maneiras sem nos darmos conta do porquê. Mas é porque aquela situação fez com que nós regredíssemos a uma experiência pretérita. Olha que interessante. Outro dia não, há algum tempo atrás, uma companheira disse que estava brigando, estava tendo uma discussão com a mãe, e as duas começaram a se culpar por coisas que nesta vida elas nunca fizeram. A mãe disse para ela: mas você me traiu, você me abandonou. E ela falou: mas quem me abandonou primeiro foi você. E aí foi aquela... De repente elas pararam e falaram assim: ué, a gente não fez nada disso. Elas que se deram conta. Provavelmente houve uma regressão, elas regrediram por alguma circunstância, houve uma ativação de uma experiência que ambas tiveram em outra vida. Então, elas regrediram a outra vida, não é regredir em termos espirituais, não. Elas foram a uma vida pregressa sem sentirem e começaram a se culpar, porque aquela informação estava dentro delas. E, de alguma maneira, veio à tona por algum efeito indutor, por algum fato que elas estavam passando ali, que fez com que se projetasse, que saísse delas aquelas circunstâncias na sua memória. Meus irmãos, em realidade, todos nós que estamos aqui, estamos numa saga pessoal para superarmos algumas questões e para caminharmos rumo a Jesus. Falamos sobre... Qual foi a primeira emoção que nós tratamos? Foi a tristeza. Depois nós tratamos da raiva. E só para fecharmos a questão da raiva, nos estudos se comprova que quando nós ativamos a compreensão dos limites do outro, nós já não sentimos mais raiva.
Parece que há toda uma reformulação íntima e nós passamos a ter mais calma ao lidarmos com a questão. Mas eu tinha falado que outra emoção básica é também o medo. E o medo, como todas as emoções, ele tem a sua função. Se nós não sentirmos medo, nós atravessamos a rua sem olhar para os carros, nós acabamos cometendo desatinos. É aquela sensação de autopreservação que faz com que nós sintamos medo e que nós não façamos coisas que podem ser um risco para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental. Então, o medo ele é muito útil. Mas nós estamos imersos em uma sociedade que estimula um medo patológico, um medo doentio. Então, nós somos criados com pessoas falando, cuidado, você vai ser morto, você vai sair nesse horário, vai ser assaltado. O que não está totalmente fora do padrão, porque nós estamos em uma sociedade muito violenta. Então, a própria questão da sociedade faz com que nós tenhamos medos muito grandes de certas situações. Algumas são verdadeiras. Então, quando o medo ele tem como base algo verdadeiro e justo, ele é importante para nós. Agora, muitas vezes, nós começamos a fantasiar situações. E aí começamos a sofrer de um medo patológico, de síndromes, né? Temos, por exemplo, a síndrome do pânico. Agora, a síndrome do pânico, é muito interessante nós percebermos que existe uma contrapartida espiritual. Algumas pessoas estão sofrendo perseguições espirituais. Então, elas desenvolvem uma sensação de medo diante de uma série de circunstâncias da vida. Os outros podem dizer, puxa, mas por que você está tendo essa crise? Você está tomando um cafezinho, de repente bate um nervosismo, um medo, uma sensação de insegurança, e aí não há um porquê, materialmente falando. Mas muitas vezes bateu na hora do cafezinho porque se achegou a pessoa algum perseguidor do passado, que aproveita as circunstâncias para poder agredir energeticamente a pessoa. Então, essa síndrome do pânico, nesse caso, existe uma razão, mas é uma razão que não é palpável fisicamente. Agora, existe também a síndrome do pânico oriunda de medos e de traumas desta e de outras existências, que necessita ser tratada. A pessoa precisa buscar todo o apoio terapêutico e médico para conseguir superar, aliado às questões da casa espírita, que podem ajudar muito, os recursos energéticos do passe, da água fluidificada, das palestras, da desobsessão que as casas espíritas podem oferecer, que é exatamente envolver a pessoa e aquelas entidades que muitas vezes a acompanham. Então, meus irmãos, todas essas emoções básicas, elas têm uma função de preservação. Quando elas se transformam em patológicas, exageradas, nós precisamos identificar isso e buscar os recursos que as amenizem. E a casa espírita, a doutrina espírita, nos esclarece muito a respeito das perseguições espirituais. Quem são os perseguidores espirituais? Existem demônios, propriamente dito? Não. Deus criou-nos a todos, simples e ignorantes. Alguns companheiros já alcançaram um estado de angelitude. Outros se perturbaram na marcha, mas a lei do progresso existe e dia virá que estes que estão no crime, estes que estão em desequilíbrio, seguirão o caminho e serão anjos de luz também. É o caso de todos nós. Todos que aqui nos encontramos já temos conquistas, mas também temos o nosso lado
sombra, aquele lado, que diz Jung, que precisa ser trabalhado. Isso aí é natural em nossa vida. Mas eu peço para que vocês tentem recordar de todos os desafios que já conseguiram vencer desde que nasceram até o momento atual. Quantos problemas, quantas questões nós todos já passamos e conseguimos superar. Pensem nas questões de 1 a 10 anos. Quantas coisas nós aprendemos de 1 a 10 anos, meu Deus? Aprendemos a ler, a comer, a andar. Vivenciamos situações... Oi? Fizemos malcriações, mas também fizemos coisas boas. Mas quanta coisa nós conseguimos superar, quantos desafios dos 10 aos 20 anos. Começamos a trabalhar, muitos até casaram, muitos até já tiveram filhos em idade assim tão jovem. Dos 20 aos 30 anos, quantas pessoas, quantas coisas nós conseguimos superar. E aí por diante. Conseguimos vivenciar os problemas e não conseguimos superá-los? Não somos pessoas de sucesso? Sim ou não? Somos pessoas de sucesso. Chegamos até esse ponto. E isso trabalha em nós a nossa autoestima. É nós pensarmos o quanto nós já conseguimos conquistar na nossa existência. Então, nós somos pessoas de sucesso, nós somos pessoas que conseguimos superar os problemas e nós somos pessoas que temos certeza estamos abençoados por Deus. Existe um fio que nos orienta na existência. Existem espíritos nobres, anjos do céu, que são para nós como pais e mães queridos, que nos amparam na nossa marcha na vida. Quantas vezes nós estamos diante de uma situação na qual poderíamos até morrer fisicamente, porque a morte não existe, e, de repente, sai uma solução. Então, a espiritualidade, fala-nos o professor Eurípides Bassanufo, que é o mentor desta casa, que abriga os estúdios da TV Nova Luz, fala-nos ele que os espíritos bons podem ser invisíveis, mas não são ausentes. Eles estão ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando, mas é preciso que nós entremos em sintonia com eles. E quando a gente vai entrar em sintonia? Maria Clara, que é outra mentora dessa casa, ela nos fala para quando nós acordarmos, antes de colocarmos os pés para fora da cama, a gente entra em sintonia com a espiritualidade superior. Porque, em fazendo isso, nós ativamos no cérebro perispiritual, que é o cérebro do espírito, que não morre, que acompanha o espírito quando desencarna, nós ativamos sensores de maneira que a espiritualidade superior consegue se fazer ainda mais presente, porque nós conseguimos captar com mais facilidade as intuições que eles vão nos dar durante o dia. Então, basta nós termos essa boa vontade e a perseverança, porque muitas vezes as preocupações são tantas que a gente já acorda correndo, atrasado. Não acontece isso, geralmente? Mas, se nós nos organizarmos, nós conseguimos fazer 3 minutinhos de prece, pedindo a Deus e aos benfeitores espirituais que nos orientem durante o dia, que nos protejam, que nos auxiliem a fazermos as melhores opções, já que nós temos o poder de decidir o que vamos falar, as atitudes que vamos ter, por onde nós vamos andar. Muita coisa nós não conseguimos decidir, mas as nossas expressões na existência, nós conseguimos decidir. Então, pedir o apoio da espiritualidade para fazermos as melhores opções, aquelas que estão agora em acordo, em afinidade com os novos padrões existenciais que nós já abraçamos, com os ensinamentos de Jesus.
Então, quando acordamos, fazer isso. Procurar durante o dia orar também. Ficar em sintonia com a espiritualidade, fazer pequenas leituras, não se exige que se leiam capítulos e mais capítulos de livros, mas buscar um livro edificante como o Evangelho segundo o Espiritismo e ler pelo menos um parágrafo por dia, vai nos ajudando a tecer uma nova lógica na nossa vida. Paulo de Tarso, que foi o grande perseguidor dos primeiros cristãos, que depois mudou, se reformou e passou a seguir Jesus, quando ele ainda se chamava Saulo, antes da sua reforma moral, ele era um grande doutor da lei, um dos maiores palestrantes. As multidões paravam quando ele falava. Ele foi um grande perseguidor de Jesus. O mestre já havia desencarnado, mas Saulo buscava prender todos aqueles que eram cristãos. Era conhecido quantos foram lapidados, levados ao circo, porque foram identificados por Saulo. Quando ele estava indo junto com correligionários na cidade de Damasco, buscar para prender um grande cristão na época, um grande servidor do Cristo, Ananias, nas portas de Damasco, Saulo vê uma grande luminosidade, um clarão que faz com que ele caia do cavalo. E naquele deslumbramento de luzes, ele vê a figura de Jesus, que diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Saulo vê a luminosidade do Cristo e sente em seu coração a evolução espiritual daquele ser, naquele minuto ele se renova, ele muda e imediatamente ele pergunta ao Cristo: Senhor, que queres que eu faça? Aí Jesus orienta-o para que ele vá para Damasco, que seria procurado por alguém. Quando aquela luminosidade desaparece, Saulo não consegue mais enxergar. Aqueles que estavam com ele o ajudam a pôr-se no cavalo e o levam e o deixam em uma estalagem. Cabisbaixo, ele está muito mal, quando recebe uma visita. Batem à porta e surge uma pessoa, Ananias. O mestre apareceu a Ananias, aquele que estava sendo perseguido por Saulo, foi até ele. E aí, Saulo pergunta: quem sois? Ele diz: eu sou Ananias. O mestre Jesus apareceu para mim, para vir ajudar-te. Ele dá um passe em Ananias dá um passe em Saulo. Saulo começa a enxergar e a partir daí várias mudanças em sua vida ocorrem. Só que apesar da eloquência que ele tinha quando falava sobre os escritos de Moisés, sobre tudo aquilo que ele aprendera na sua religião, ele não conseguia concatenar ideias com a lógica do Cristo. Quando ele ia falar nas igrejas primitivas, ele não tinha fluência verbal. Ele mal conseguia concatenar o raciocínio. E aí ele percebeu que a lógica do Cristo era uma lógica muito diferente da qual ele estava habituado. E ele teria, então, que ter um momento para estudar, para refletir, para mergulhar naqueles ensinamentos de Jesus, para que ele pudesse com segurança divulgá-los. Foi aí que ele foi morar com Áquila e Prisca no deserto. Passou 2 anos mergulhado no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, muitos de nós ainda não temos aquele conhecimento e precisamos mergulhar nele para alterar a lógica equivocada que nós trazemos do pretérito. Muitas vezes nós não conseguimos perceber e avaliar
os ensinamentos de Jesus. Daí, as leituras que nós fizermos, as músicas que nós cantamos, as palestras que nós ouvimos, a prática da caridade, tudo isso vai tecendo em nós o despertar de uma nova consciência, a consciência divina que está em nós, aguardando o despertar. Então, não podemos deixar para depois, é inserir esta metodologia no nosso dia a dia. E aí, aos poucos, nós vamos vendo que vai desabrochar o nosso eu superior, a nossa individualidade. E nós vamos conseguir identificar melhor a vida, as pessoas, termos reações melhores e iremos construir, assim, a felicidade, que não depende dos outros, mas é a forma com que nós respondemos às situações, que vai ser totalmente diferente. Meus irmãos, muito obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho de vocês, que Jesus continue a nos orientar a existência e que possamos estar juntos.